Muito bem, agora que nós conhecemos os tipos de células, vamos estudar a célula propriamente dita, começando pela membrana plasmática. A membrana plasmática é a estrutura da célula que a delimita, que estabelece os limites entre meio interno e meio externo. Não é só isso também, né? A membrana é capaz de interagir com os componentes externos, que tem fora da célula, seja no caso de unicelular, que tem que reconhecer a composição química do meio e interagir com outros seres vivos, tem a situação, por exemplo, de seres multicelulares que têm que interagir com outras células. Para isso, para nós entendermos como que a célula interage com esse meio externo e como ela transporta substâncias e delimita a célula, o primeiro passo é compreender a sua composição química. Então, a pergunta é: do que é feito a membrana plasmática? Do que ela é feita? Do que ela é constituída? Isso é importante porque só entendemos como que a membrana consegue transportar substâncias e interagir com outras células ou com o meio que a circunda, compreendendo a sua composição química. Bom, portanto, foi durante muito tempo objeto de investigação científica estabelecer qual é a composição química da membrana. Aí eu vou abrir essa figura para que você possa ver quais são os principais componentes. Aí o que você está vendo é a membrana plasmática numa representação artística do que seria uma membrana, né, de um organismo qualquer. O que nós vemos aí é que ela apresenta uma bicamada de fosfolipídio. Fosfolipídio é um tipo de lipídio que a gente costuma chamá-lo de anfipático. Ele tem dupla afinidade. Ele tem uma cabeça, que é essa estrutura redondinha que você está vendo aí, voltada para fora, e portanto de uma camada, e essa outra cabeça voltada para dentro, que é uma outra camada. Então você observe que as caudas, que são formadas de ácidos graxos, estão voltadas para o interior da membrana e as cabeças para fora. Por que desse arranjo? Porque a cabeça, sendo hidrofílica, ela interage com a água do meio extracelular e interage com a água do meio intracelular. As caudas, como elas repelem a água, porque são hidrofóbicas, elas estão voltadas uma para a outra. Então, a membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídio. Fosfolipídio, portanto, aí, ele tem uma função estrutural na membrana plasmática. É claro também que a composição desses fosfolipídios, formada de ácidos graxos saturados e insaturados, deve contribuir também para a sua estabilidade da membrana, tornando ela mais fluida ou mais rígida. Daqui a pouco eu comento sobre a fluidez da membrana. Um outro componente lipídico que nós vamos encontrar aí é o colesterol, né? Talvez se eu consiga dar um zoom maior ainda, não consigo, mas essa estrutura que está aí inserida na membrana, colesterol, dá para você identificar o nome, é também um lipídio. E esse lipídio na membrana tem uma função de estabilizar a membrana também. A membrana pode ser muito fluida e prejudicar o desempenho da própria membrana. Então, em células animais, insere-se um colesterol com essa finalidade, de deixá-la mais estável. Além dessa estabilidade aí, estrutural, tem estabilidade também térmica. A presença de fosfolipídios do tipo saturado, bem como a presença do colesterol, deixa ela mais termoestável. Isso é particularmente importante para animais que sofrem variações muito bruscas de temperatura, onde a célula poderia congelar se essa membrana fosse muito viscosa, muito rígida. Daí esses animais costumam controlar a quantidade, né, dessas moléculas para exatamente deixá-la ou mais rígida ou mais fluida, por assim dizer. Então, o colesterol, ele desempenha essa função de ser um elemento que estabiliza a membrana plasmática, deixando ela no estado em que as suas funções sejam melhor desempenhadas. Além desses componentes, que são lipídicos, ela é formada por proteínas, que é o segundo maior componente que nós temos aí na membrana. As proteínas, elas podem atravessar a membrana, que é chamada de proteínas integrais, que desempenham diferentes funções, vou mostrar daqui a pouco também, ou elas podem estar na superfície voltada para fora, portanto, seria proteínas periféricas com um bom sítio, né, são dessa membrana voltada para fora, ou voltada para dentro. Voltada para fora
ela pode, por exemplo, se ligar a carboidratos, que é um outro componente, né, formando glicoproteínas, que permite ela interagir com outras células ou com outras substâncias que estão no meio. Esse carboidrato também pode estar ligado a lipídio, e a gente chama isso de glicolipídio. Glico é carboidrato, glicídio, né? E quando ele está ligado à proteína, chama glicoproteína. Quando está ligado a lipídio, chama glicolipídio. O conjunto disso aí forma uma estrutura externa à membrana, né? Como se fosse um tapete sobre a membrana, que a gente chama de glicocálix. A palavra significa envoltório de glicídio, que é extremamente importante porque permite a interação com outras células, permite a interação com o meio aquoso do meio externo, permitindo, por exemplo, que substâncias possam adentrar a célula. Além do mais, atrai uma série de moléculas que são importantes para a célula, né, que vão penetrar a célula atravessando a membrana plasmática. Vamos seguir aqui, ó, só para você entender agora como é que essa membrana pode se tornar ou mais ou menos fluida, tá bom? Vou explicar isso aqui para você brevemente. Quais são os fatores que afetam a fluidez da membrana? Vou abrir a figura para que você possa ver. Aí que nós temos só mostrando a bicamada de fosfolipídio. Parece um palito de fósforo, né? A cabecinha é essa parte polar, ou seja, ela tem afinidade com a água, é hidrofílica. Por isso que você tem cabeça voltada para fora e voltada para dentro. As caudas, que são de ácidos graxos, elas são hidrofóbicas, estão voltadas para dentro. E elas podem ser formadas de ácidos graxos saturados ou insaturados. Aqui, brevemente, eu vou explicar para você. O ácido graxo, ele é um esqueleto de hidrocarboneto, ou seja, carbono e hidrogênio ligados. E aí forma um esqueleto cujas ligações, se elas forem simples entre os carbonos, a gente diz que o ácido graxo é saturado. Se, por outro lado, essas ligações entre os carbonos forem duplas, né, uma ou mais forem duplas, aí a gente chama de insaturado. E aí, naturalmente, esse ácido graxo vai formar uma curvatura, uma espécie de cotovelo, né? Então, se o ácido graxo tiver um cotovelo, a gente vê isso no nosso braço, né? É porque ele é um ácido graxo do tipo insaturado. Tem uma ligação dupla ali que está deixando essa molécula torta, né? Com uma certa inclinação. E isso dificulta, de certa forma, os lipídios se associarem, então deixa a membrana mais fluida. Por outro lado, se tiver só ácidos graxos saturados, as cadeias são retas e elas interagem melhor. Daí deixa a membrana mais viscosa, um pouco mais firme. Então, o primeiro fator é esse. O segundo, que eu já disse também, é a presença do colesterol. Quanto mais colesterol, mais viscosa, mais firme, mais rígida é a membrana. E quanto menor, mais fluida é. Isso é importante para estabilizar a membrana, para que ela desempenhe melhor as suas funções. Entretanto, essa substância chamada colesterol só está presente nas células animais. Nós encontramos colesterol, por exemplo, nas células de vegetais, tá bom? Então, praticamente é uma substância exclusiva dos animais, embora outros organismos possam ter também, mas como regra, os animais é que têm em suas membranas o colesterol. Uma substância que auxilia a estabilidade da membrana, principalmente em termos térmicos. Se você considerar um peixe, por exemplo, que está sujeito à oscilação de temperatura, se ele tiver uma membrana completamente viscosa, e sem colesterol, a célula tende a congelar e impedir os processos de transporte, por exemplo, difusão. A difusão, a molécula atravessa a bicamada. E se ela estiver muito rígida, congelada, isso não vai ocorrer. O próprio animal não consegue, por exemplo, nem permitir as trocas entre meio interno e externo de moléculas básicas como oxigênio e CO2. Então, é importante que essa membrana possa assumir uma certa fluidez para que essas funções da membrana possam ser executadas. Assim, eu posso deixá-la mais termoestável usando o colesterol também, né? O colesterol vai auxiliar nesse processo. Quanto menos colesterol, maior é a viscosidade da nossa membrana. Assim, ela tenderia, por exemplo, a se congelar se não tivesse também a presença do colesterol aí.
Quando a temperatura aumenta, a fluidez naturalmente aumenta. Se a temperatura baixa, a fluidez diminui. Então, aqui eu expliquei brevemente, não é, quais são os fatores que interferem nessa estrutura, ou melhor, na fluidez da membrana. Um outro componente importante que nós temos aqui são as proteínas, que desempenham diferentes funções. Aqui eu vou abrir a figura para que você possa ver, né? Não precisa copiar isso aí não, tá bom, pessoal? Isso está presente no material, então, por favor, só acompanhe a minha explicação. As proteínas que estão inseridas na membrana, elas desempenham diferentes funções, como o transporte, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Como é que ocorre esse transporte de substâncias. Muitas moléculas só conseguem entrar na célula atravessando canais ou sendo carreadas. E são essas proteínas que fazem isso. Atividade enzimática. Muitas proteínas, elas têm atividade enzimática, não é? Então elas vão estar na membrana porque elas vão catalisar reações químicas. Não se preocupe que no curso de bioquímica vocês vão entender perfeitamente o que significa isso. Transdução de sinais. Essas proteínas podem se ligar a substâncias como hormônios para poder desencadear uma reação na célula, como acontece com o hormônio do crescimento, por exemplo, ou insulina, né, que tem um receptor. Então, essa proteína receptora, ela se liga ao hormônio e desencadeia uma reação química. Isso chama, ou melhor, né, desencadeia uma reação dentro da célula. Outra função aí é o reconhecimento de célula a célula. Nós somos capazes de reconhecer o próprio do não próprio pela interação da membrana. É assim que o sistema imune patrulha o nosso organismo buscando coisas estranhas. Então, se ele identifica uma proteína que não é nossa em uma membrana, ele ataca e destrói. Você sabe disso em transfusão de sangue, em transplante de órgãos, é assim que funciona. Mas qualquer organismo que adentre o nosso vai ser combatido porque o nosso organismo reconhece as proteínas desse invasor como estranhas. Então, o reconhecimento celular é uma função extremamente importante para a manutenção do equilíbrio, né? Ou seja, da homeostase do organismo, relacionada aí a evitar que o organismo adoeça. A ligação intercelular. Quando nós consideramos organismos que são multicelulares, as células estão ligadas umas nas outras, como acontece com a pele. Na epiderme, por exemplo, as células se mantêm unidas por proteínas que está presente na membrana de ambas, mantendo elas firmemente unidas. Ligação do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura presente nas células eucariotas, né? Que mantém, por exemplo, a forma da célula ou permite eventualmente que ela se movimente, se locomova. O citoesqueleto é extremamente importante para o desempenho de funções celulares, principalmente manutenção da forma. Esse citoesqueleto interage com as proteínas que estão com a sua face voltada para dentro, né? Então, a ligação do citoesqueleto, a matriz, tanto do lado de fora também, né, quanto do lado de dentro. Lá dentro do citoesqueleto, lá de fora seria matriz extracelular. Então, as proteínas atuam nesses dois níveis, se ligando às proteínas que estão do lado de fora ou às proteínas do citoesqueleto, né, que estão naturalmente do lado de dentro. Um outro componente que agora aqui não falar aqui rapidamente como é que eles são produzidos. Nós vimos que é formado de fosfolipídios, é formado de proteínas, é formado de carboidratos, de colesterol. E essas substâncias são produzidas onde? Elas são produzidas por organelas que existem dentro da célula. Vamos falar ainda, quando falarmos de citoplasma, vamos identificar cada uma dessas organelas e vamos falar de suas funções, tá bom? Aí está representado uma organela chamada retícula endoplasmática, tem dois tipos, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático liso. E o primeiro está relacionado à produção de proteínas e o segundo à produção de lipídios. Essa organela interage com uma outra chamada complexo de Golgi, que recebe as secreções por meio de vesículas, armazena, converte ela em outras moléculas, né, ou promove a reação entre moléculas diferentes, como, por exemplo, de carboidratos e proteínas, formando as glicoproteínas, formando os glicolipídios, e através de vesículas que brotam do complexo Golgiense, isso é inserido, ou essas moléculas são inseridas na membrana. Então, aquelas proteínas que nós vimos, os fosfolipídios, o colesterol, é produzido por essas organelas aí, tá bom? Então, aqui nós deixamos claro para você como que a membrana ela é estruturada, quais são os seus componentes, suas funções
e como é produzida.